Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Sejam sempre bem-vindos e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre A nossa história! de como a gente se conheceu. Isso, a nossa história no Brasil! Vocês vão ficar sabendo mais sobre nós. Isso aí. É isso aí, porque com nós aqui é... O que é? Alegria sempre. Tristeza jamais! Então, bora pro vídeo! Toca a intro! É isso aí, gente! Então vamos começar, né, a falar sobre a nossa história, sobre tudo começou. Então, no princípio, Deus criou o homem... Opa! Não é tanto assim não! Pera, para... Então, essa parte vocês já conhecem, né? Deixa eu me apresentar então para vocês, para quem está chegando. Eu sou Aparecido. Eu sou a Rose e esse aqui é o nosso filhinho de 4 patinhas peludinho e gordinho, Tonico! É isso aí, gente. Aí vocês perguntam, olha, por que Aparecido? Porque, gente, eu nasci no dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, Os pais homenagearam. foi uma homenagem aos pais. Eu vim de um berço católico, né? Meus pais eram católicos. Os dois já faleceram. Meu pai faleceu em 2005, a minha mãe em 2012. O nome do meu pai era Antônio, seu Antônio, da minha mãe, Dona Edith. Então aí meu nome ficou Aparecido Antônio. Viu? Então era para ser um pouquinho diferente, era para ser Antônio Aparecido. Aí na hora lá do cartório, lá quando saiu Aparecido Antônio. Mas tá bom. Tá bom. E também aí, se vocês acompanham pelo Facebook lá, a página no Facebook, vocês vão ver lá o dia 13 de outubro, porque no dia do registro lá no cartório, lá também colocaram no dia 13 de outubro. Mas eu nasci, na verdade, no dia 12 de outubro, na noite do dia 12 de outubro. E até fui o último filho, né, de uma linhagem Uma turminha de 12. bem pequena, né? Então nasci 12 de outubro, o último de 12 irmãos. Então, o meu parto foi bem complicado para minha mãe, né, que naquela época, lá no ano de 1972, ainda não tinha assim, toda a estrutura para partos em hospital, era raro, né? Então era mais parteiras. Então minha mãe ficou em trabalho de parto por 3 dias. Então quase que ela e o negão aqui se vai, né? É que estava esperando mesmo para o dia 12. Tudo se tem um propósito. Verdade. Né? Passei a infância na roça. Meus pais eram da roça. Até os meus pais são nordestinos, são retirantes, como diz, né? Eles são nordestinos de Pernambuco. Um de Pedra de Buíque e o de Arco Verde. E vieram
não sei precisamente o ano assim correto para falar para vocês, que eles saíram de Pernambuco, meu pai saiu na frente, depois foi buscar minha mãe, que no caso já tinha 6 filhos. A metade dos meus irmãos são pernambucanos de nascença. Que legal, né? Aí a outra metade são paranaenses. Eles vieram para a região de Araruna, ali próximo a Campo Mourão, no Paraná. Aí foi onde nasceu mais 5, 4 foi 5, não me recordo agora direito, que nasceram, que é de Araruna. Aí outra parte lá do município de Janiópolis, coloca-se no registro, se colocar o meu mesmo, em Janiópolis, que foi onde eu nasci, no hospital de Janiópolis, mas o município era Goiuerê, que na fazenda lá que nós morávamos era divisa de município entre Janiópolis e Goiuerê, na região do Alto Bela Vista, Arapuã, ali para quem é do Paraná aí que nos acompanha. Então, eu sou um menino da roça, um menino que sonhava quando via aviões passando, né? Um dia eu vou voar num desses. Menino que sonhava alto. O menino que se vocês voltarem, fizerem um tour aí pelo canal, vocês vão ver a emoção que o menino aqui sentiu um dia, chegando lá em Suzuka, né? Aí me recorda lá dos anos 80, final dos anos 80, de meados para final dos anos 80. O menino que quando começou a conhecer o automobilismo, o mundo da Fórmula 1, o mundo de corridas de carro, né, se apaixonou. E por que eu estou falando isso, colocando aqui automobilismo? Porque vocês vão entender daqui a pouco, gente. E aquele menino, aquele garoto sonhava, viajava em seus sonhos, né? E até então tinha, na época lá no patrimônio lá de Arapuã, conhecido também como Barreirinho, né? Tinha um japonês lá, seu Zé japonês, né? Dono de uma quitanda lá, dono de um barzinho, sabe? E ali onde os pais faziam comprinha, sempre ali. E eu achava engraçado o jeito dele falar, que falava com bastante sotaque, assim, sabe? Vocês que conhecem, as pessoas, os japoneses aí que foram no Brasil, assim, que falam com bastante sotaque. E ele falava, meu apelido de infância é Nino, porque eu nasci muito pequenininho. Então era Nininho, pequenininho, né? E aí então ele falava, Nino, um dia, né? Quem sabe um dia você vai para Japão, né? Conhecer Japão. E falava essas coisas assim, eu dava risada, né? Nem passava pela minha cabeça, né? Pelo meu pensamento. O pensamento era conhecer o mundo. E como todo garoto, né? Como todo sonho de garoto. E fui crescendo ali no sítio e fui um garoto muito tímido, até ao ponto de chegar a perder nota de trabalho na escola, quando tinha que ir lá na frente apresentar um trabalho lá, eu não conseguia levantar da cadeira para, sabe? Então eu fui muito tímido mesmo. Até que mudei para a cidade, foi soltando aos poucos. Mas onde acabou a minha timidez mesmo foi quando eu comecei a participar do grupo de jovens na igreja. Aí fui perdendo um pouquinho da timidez. Ainda sou um pouco tímido, gente, mas graças a Deus nem tanto como era na minha infância e adolescência. Então, voltando no ano de 89, meu pai já estava bem de idade e
Aí resolveu mudar para a cidade. Eu ainda era de menor, estava com 17 anos na época. E nós mudamos para a cidade de Goiuerê, lá no Jardim Curitiba, em Goiuerê, onde passamos um bom tempo. E ali conheci, fiz amigos que continuam até hoje, né? Fazendo parte da minha vida. E até que no ano de 97, o meu irmão, já então casado, que eu sou o caçula, gente, eu sou o mais novo dos 12, eu sou o caçula. E esse meu irmão Zé, ele ainda mora em Bauru, no caso, e foi passear em casa e me convidou para ir para Bauru. Eu estava de férias, ele me convidou para ir para Bauru. Vamos lá, ficar a semana lá e... vamos. E fui para Bauru. Chegando em Bauru, um cunhado meu, o Lu, falou, tem um rapaz aqui, eu conheço o cara lá perto da... Esse Lu trabalhava numa oficina lá e conhecia um cara lá, e ele falou, sei de um cara aí que ele trabalha com kart, você não gosta de corrida de Fórmula 1, então o cara trabalha com corrida. Você quer ir lá conhecer a oficina dele? E eu cheguei lá numa numa terça-feira. E esse cara, seu Paçoca, seu Edito, o nome dele, né, mais conhecido como Paçoca, ele falou, a gente está arrumando aqui para ir para São Paulo para corrida. Você quer ir com a gente? Estou precisando de ajuda. Quer ir com a gente? Eu falei, mas eu estou de férias aqui, coisa e tal. Ele falou, vamos lá, você não vai pagar nada, você não vai gastar nada, você fica lá em casa, tem lugar, tem posto, tem comida, tem tudo, você ajuda nós aí para lá. Eu falei, beleza, então vamos. Peguei e fui com ele para São Paulo, gente, vocês imaginam. Menino lá do interior, caí lá dentro de São Paulo, dentro de Interlagos. Tímido. Do autódromo de Interlagos. Gente, aquilo, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, você nossa, chorou? Eu não acredito que eu tô aqui, sabe? Mas você chorou? Até então não tinha caído a ficha do lugar que eu tava, assim, aquela correria, e vendo corrida e vendo os pilotinhos. Foi muito surpresa, rápido, Foi né? Foi coisa tão rápida assim que não chegou a cair a ficha. Não deu nem pra ter ansiedade, né? E fiquei da terça-feira à noite até no sábado com ele lá em Interlagos, trabalhando com ele lá. Ele tinha um caminhão oficina. E no sábado, pouco antes da gente vir embora, voltar para Bauru, ele fez um convite. Você quer trabalhar comigo? Gostei do seu jeito aí, você quer trabalhar comigo? Eu estou precisando de um motorista de caminhão. Eu falei, pro caminhão, né, que ele tinha na época. Aí eu falei, mas a minha carta é só B. Ele falou, não tem problema, você vai ficar aqui, eu mudo, eu pago para você mudar a categoria. Tá bom então, mas eu estou trabalhando lá no Paraná. Ele falou, você tem uma semana para ir lá resolver. Voltei para o Paraná, a hora que eu falei com meus pais, já de idade, né, eles ficaram, né, um pouco chateados, mas é uma proposta boa. Peguei e vim para Bauru. Isso no ano de 97. Trabalhei com o Paçoca até 2001. E até então, quase todos os dias eu estava entrando em contato com os meus pais. E aí em 2001 eu fiquei 20 dias de férias lá no Paraná, na casa dos meus pais. E eu vi a situação que estava o meu pai já com o início de Alzheimer. E a minha mãe não falava para não preocupar os filhos, né? Ela não falava, e aquilo apertou o coração. Eu voltei para o trabalho, voltei para Bauru, mas já não estava conseguindo mais trabalhar, preocupado com ela sozinha lá com ele. E aí retornei, pedi demissão lá e voltei para cuidar do meu pai no Paraná, porque eles não queriam ir para a cidade grande. E fiquei com meu pai. E ali
só ia piorando, os médicos falavam que não tinha mais, que já era irreversível, que não tinha mais medicamento, era só acompanhar, né? E fiquei com ele até ele falecer em 2005. Ele veio a falecer porque já usava marca-passo e já estava bem debilitado, né? Mas não me arrependo de ter saído, ganhava super bem na época no Paçoca, ganhava super bem lá com competição, tive a honra de viajar por todo o Brasil e conhecer, gente, nossa, em 97 mesmo, lá em Betim, no cartódromo de Betim. De repente veio um vucu-vucu e trabalhando ali na correria dentro do caminhão. Era o campeonato brasileiro lá de kart, lá em Betim. E naquela correria, e sabe, de repente aquele tumulto perto do caminhão. E eu nem dei atenção, sabe? Tô ali lavando peça aqui, lava peça dali, cuido. E tentando, já estava aprendendo a montar um motorzinho ali, fazendo alguma coisinha. Aí depois que passou aquele converseiro que estava lá fora, que era normal, né? Aí que o colega de serviço, Márcio, ele falou: Sidão, você nem viu quem que estava aí na porta do caminhão, né? Eu falei: Márcio, nem vi não, vi que tava um vucu-vucu aí, achei que era Paçoca aí com os pais, com os pilotos aí, coisa e tal. Ele falou: filho, era o Nelson Piquet que estava aí. Eu falei: tá brincando. Ele falou: não, tá lá no ônibus dele lá. Depois tive a honra de conhecer, não conversar, mas de ver de perto o Nelson Piquet. Na época, até 98, o Felipe Massa, da Fórmula 1, piloto aí que representou o Brasil, né, na Fórmula 1, era piloto, corria com o equipamento do Paçoca, com o motor do Paçoca, que nós fazíamos preparação de motores de kart. Barrichello, aquele Hélio Castro Neves, a maior parte desses pilotos que está na Stock Car Brasil hoje, era tudo piloto de kart na época, então eu conheci todos, tipo Attila Abreu, me fugiu da ideia agora os nomes assim, Júlio Campos, que é lá do Paraná, o Caminhos, né? Então são vários pilotos assim que eram crianças, moleques, adolescentes naquela época. Até 2001 eu tive a honra de conhecê-los, né? E aí voltei, como estava dizendo para vocês assim, voltei no ano de 2001, que eu desliguei e voltei para o Paraná, até 2005, onde meu pai faleceu, e eu continuei com a minha mãe lá no Paraná, trabalhando em fábrica de carrocerias. Eu sou carpinteiro, gosto de trabalhar com madeira. Eu acho uma arte fantástica, a arte da marcenaria, carpintaria, que você transforma as madeiras, né? A arte da transformação, mecânica, nossa, é muito bom você pegar uma coisa assim e consertar, é gostoso, é prazeroso, né? E até em 2012 foi onde minha mãe passou por um procedimento cirúrgico. Até então ela estava em Bauru e veio a falecer em Bauru. E eu estava com uma namorada, até então não tinha me casado, né? Estava com uma namorada que era lá de Bauru. E essa namorada me convidou, falou: você vai ficar aí no Paraná? Não, vem para cá, vem para Bauru. E eu retornei para Bauru, fui de mudança para Bauru em 2012. Mas não deu certo o relacionamento, e até no ano de 2000 fui trabalhar numa empresa de ônibus em Bauru, mas estava sempre mantendo contato com o Paçoca, né, com o seu Edito lá, que foi o meu antigo patrão. E quando foi em 2014, que eu vou deixar uma foto aí para vocês verem.
mês de junho de 2014. A minha irmã falou, vamos lá no seu editor. Até então, gente, eu estava morando no Apart Hotel, lá em Bauru, trabalhando de motorista de ônibus e morando nesse Apart Hotel. E ela falou, desocupou uma casinha lá perto da minha, lá, a casinha no fundo lá, então conversei com a mulher lá, ela aluga pra você. Falei, então vou arrumar uns móveis, alguma coisa. E ela falou, lá, a dona Clarinha lá do seu Edito tem umas coisas lá, vamos lá ver? Falei, vamos. E pegamos e fomos lá na chácara do seu Paçoca. Chegando lá, quem que eu encontro? Tcharam! Que vai estar essa foto aí também para vocês verem. Então, esse é um pontinho assim, um pouquinho da minha história até o dia que eu conheci a Rose. Agora fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Rose, né, como vocês sabem, mas na verdade é Rose Claire. Eu não sei quem é essa freira que no meu nascimento me colocou esse nome, que se eu soubesse já tinha ido lá tirar satisfação com ela. Eu não gosto de Rose Claire, mas esse é o meu nome. Todos me chamam de Rose. Eu sou filha mais velha de 5 irmãos. Meu pai tá vivo, graças a Deus, até hoje. Minha mãe também. Meu pai é japonês, né? E minha mãe é italiana. Eu nasci e fiquei até os meus 10 aninhos na fazenda. Meu pai sempre foi administrador de fazenda, né? Cuidava de fazendas e fazia confinamento de gado, né? Só que quando eu tava com 13 para 14 anos, ele e a minha mãe se separaram, né? E aí começa toda a minha história de verdade, porque eu tava na época estudando, amava a escola, e eu tive que sair da escola para poder ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos, que eram todos menores, né? O 5º irmão já é do meu pai com a minha madrasta, mas eu considero muito ele e eu sempre incluo ele em tudo também. E aí eu tive que sair da escola para ajudar minha mãe a cuidar dos meus 3 irmãos pequenos. E aí a minha mãe, ela era funcionária pública e saía de casa bem cedo, voltava mais tarde para casa, e eu cuidava da casa, das crianças, levava na escola e trazia. Cuidava do pequenininho, que na época tinha só 3 aninhos, como se fosse meu filho, sabe? Eu assumi uma responsabilidade muito cedo. E com 14 anos eu conheci o pai da minha filha mais velha. Eu tava meio assim desorientada na época, porque eu não aceitava a separação dos meus pais, que a gente era uma família bem feliz, uma família bem unida, né? E de repente virou bagunça assim de separação, e isso mexe até hoje comigo. E aí eu conheci o pai da minha filha mais velha, que tem 30 anos hoje, já é mamãe também. E eu sou natural de Agudos, do lado de Bauru. E não teve como, né, gente? Porque era um homem mais velho, o relacionamento nunca ia dar certo. E enfim, minha mãe me ajudou a criar essa minha filha, né? Aí, a primeira vez que eu vim pro Japão, eu conheci um rapaz aqui no Japão. Eu tava com 19 anos. E me casei com esse rapaz, só que também não deu certo. Cultura diferente, uma pessoa muito da cabeça diferente da minha, e não deu certo. Só que desse casamento teve mais 2 meninas, né,
que é um fruto desse relacionamento, que já também são adultas, uma tem 23 e a outra tem 20, também já são casadas. E aí eu fiquei um tempinho aqui, voltei pro Brasil e voltei para casa dos meus pais. Voltei para casa da minha mãe, ficava um pouco com meu pai, um pouco com a minha mãe. E aí me deu uma depressão muito profunda, muito profunda. E nessa época eu trabalhava numa multinacional, como cozinheira, ajudante de cozinha, cozinhava também. E me deu uma depressão que eu tive que sair do trabalho. Eu fiquei afastada pelo INSS um tempão, morando com a minha mãe cuidando de mim e minha filha mais velha também cuidando de mim e tomando medicação. Enfim, é terrível. Existe a depressão, sim, gente, é real, passei por isso. Desejo que todas as pessoas que passam por isso se libertem, se livrem, porque é terrível, é triste, sufoca, é muitos medicamentos, é muitas, sabe, é terrível, é só isso que eu sei dizer, é uma dor profunda na alma, que só a gente pode se libertar sozinho, ninguém pode fazer nada pela gente. Até que um dia, eu morando com a minha mãe e cuidando dessa depressão, eu acordei com a música do Regis Danese, que fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. E eu comecei a ouvir aquele louvor foi entrando no meu coração e na minha mente. E eu não gostava de sair nem para ver a luz do sol, gente, do quarto, para vocês terem noção de como eu estava, a situação que eu me encontrava. Nesse mesmo dia, minha mãe entrou lá no meu quarto e falou: Rose, acorda pra vida, você não tem nada, você é uma mulher livre, você é uma mulher sem doença nenhuma, tira isso da tua cabeça. E aí eu fui, tomei um banho e falei: mãe, eu vou lá na farmácia, porque tinha uma farmácia no bairro que a minha mãe mora, até hoje tem essa farmácia. E eu falei: mãe, eu vou lá comprar um jornal e vou procurar um emprego para mim morar. Quem sabe, né, eu tenho assim, uma responsabilidade maior em cuidar, né, das pessoas que eu vou trabalhar e essa doença de vez sai da minha vida. E do lado do meu criado, gente, da mesinha de cabeceira, tinha uma caixa de sapato número 39, forrada de vidros de remédio de depressão. Era um mais forte que o outro. Eram 6 tipos de medicação. E aí eu fui na farmácia e eu comprei esse jornal e tava lá, primeiro anúncio nos classificados: eu preciso de uma cozinheira, de uma pessoa para morar no emprego que cozinhe, que seja cozinheira, que lave, passe, que faça todos os deveres da casa para morar. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, é esse? Ela falou assim: que isso, Rose? Vai morar no emprego mesmo? Eu falei: vou. Ela: você que sabe se vai ser melhor pra você, se vai ser bom pra você, então vai. Mas até chegar nesse ponto aqui que eu tô falando pra vocês, todos os dias eu orava e pedia pra Deus da seguinte forma: Deus, em nome de Jesus, restaura a minha vida. Né? Eu tive relacionamentos frustrados, doloridos, que me deixaram marcas profundas. Mas restaura a minha vida, prepare um homem bom para mim, um homem que vai ser meu companheiro, que vai me aceitar do jeito que eu sou. E eu tinha uma exigência na minha oração, que eu não queria homem que tivesse sido casado já e que tivesse filhos, porque eu já tive assim muitas amigas que casaram com pessoas que já têm filhos e que não dava certo, sabe? Então eu falava pra Deus, eu queria um moço solteiro, que entendesse o meu passado e que me assumisse como esposa, porque eu não quero só namorar, eu quero casar. E aí eu peguei aquele número de telefone lá e eu liguei. O Giovanni, que é genro do seu Édito, seu Paçoca, que lá atrás foi o patrão dele, que atendeu. E eu falei: olha, eu vi esse anúncio, meu nome é tal, tenho tantos anos, eu cozinho, eu sou cozinheira forno fogão, faço limpeza de casa com excelência, eu
topo esse trabalho, o senhor quer fazer uma entrevista comigo? Ele falou, faço sim, passa seu endereço. Ele nem deixou eu ir lá, gente, porque eles não me falaram que era na chácara, era no meio do mato. Longe da cidade. Eu não dirijo, gente, eu não dirijo. Aí eu peguei, ele foi lá, fez entrevista, falou, então tal dia eu posso ir buscar suas coisas? Eu falei, pode, só que aí ele veio buscar minhas coisas e não chegava nunca nesse lugar. E ele passou, se atravessou Bauru inteiro e pegou umas estradas, um caminhão de boi. Aí eu olhei pra ele e falei, onde que é esse lugar? E ele tava com o filho do caseiro, sabe? E eles começaram a zoar, falaram, a gente tá te sequestrando, você vai morrer. E começaram a zoar, sabe? Brincando assim. E quando eu chego, gente, uma chácara linda, maravilhosa, só que bem no meio do mato, afastado de tudo, né? E lá tava a dona Clarinha, né? Que eu chamo de Clarinha, a dona Elza. Eu agradeço muito essa família, porque foi através delas, dessa família, da Gioconda, né? Giovanni, o seu Édito, que a gente tá hoje junto. O Márcio, né? O Márcio também, que era da casa, funcionário. E eu me emociono porque é uma história muito bonita. E aí, comecei a trabalhar ali, gente. Então, eu levantava bem cedo, porque eu sou dessas que acorda bem cedo mesmo. E aí, eu cuidava da comida, eu cuidava da dona Elza, eu cuidava da casa toda, que é uma casa bem grande. Enfim, eu fazia todos os deveres ali e a dona Clarinha foi adquirindo confiança de mim, assim, que eu fazia supermercado para a família, né? Eu ia no banco para ela, eu pegava depósito, fazia para ela e eles me confiaram muito. Só que eu tava me sentindo cansada ali porque eu deixei toda a medicação para trás, não levei nada, e eles não sabiam também que eu tinha problema de depressão. Depois que passou alguns meses, que a Gioconda falou pra mim que o dia que ela fez entrevista comigo, ela achou que eu tinha cara de louca. E ainda falou pro Giovanni, quero só ver o que vai dar essa louca com a minha mãe. Mas deu tudo bem, gente, nunca aconteceu nada. Eu fui super educada com a família toda, saí de lá depois, né? Aí teve um dia que eu tava muito cansada, eu acho que também era abstinência da medicação que eu tomava, porque eu fumava, né? Então eu fumava, me dava uma ansiedade, uma vontade de tomar o remédio para dormir. Mas eu falava, em nome de Jesus, eu confio em Deus, eu tô curada dessa depressão. E um dia, eu conversando assim com o Giovanni, eu falei, Giovanni, eu acho que eu não vou ficar mais aqui, porque tá acontecendo umas coisas e eu acho que eu quero ir embora, eu acho que eu quero voltar para casa da minha mãe. Tinha vindo chamada para mim para trabalhar na empresa Toyota, gente, lá perto de São Paulo. E aí eu tava meio indecisa, não sabia se eu ia, se eu ficava, se eu ia para casa da minha mãe. Aí eu entrei no quarto, eu tinha um aparelhinho de celular bem pequenininho, quadradinho, que nem foto tirava. E tinha uma mensagem lá assim, Rose, eu não sei aonde você tá, nem sei se ainda esse é seu número, mas aqui a irmã da congregação cristã fulana falou o nome dela de tal, e eu tenho a mensagem de Deus para te entregar, né? O Senhor manda dizer para você, fique aí onde você tá, porque o teu noivo está chegando. Aí eu pensei comigo, eu vou morrer. Porque não é assim que os evangélicos falam, o noivo em breve está aqui, né? Que o noivo é Jesus, né? Pensei, eu vou ficar aqui porque aqui eu vou morrer. Passados uns dias, teve um roubo de carneiro, de cabrito na chácara vizinha e eu escutei uns tiros. Falei, eu vou morrer de tiro. Aí, gente, foi passando os dias. Passando os dias, e eu me acostumei tanto com eles ali, que eu não queria nem passar o final de semana na casa da minha mãe. Eu ficava ali sábado, domingo, segunda, ficava direto ali. E o dia que eu falava que eu ia, a dona Clarinha ficava triste. Então eu continuava ficando ali no final de semana. Aí um dia tava meio começando frio, um friozinho gostoso. E eu sempre trabalhei muito arrumadinha, sabe, gente? Maquiadinha, com uma roupa bem comportada, com as unhas bem feitas. Sempre fui assim, sabe? Nunca fui uma mulher desleixada.
E esse dia tava meio frio, eu tava bem arrumadinha com roupa de frio e tudo. Eu tinha feito uma sopa de mandioca pra casa, né? E aí entra um cadete, tudo de cascado, feio. Para de falar mal do Trovãozinho. Aí Poxa. eu olhei e falei assim, Dona Clarinha, tem visita? Ela falou, é a Ivonete. A Ivonete veio trazer o irmão dela aí porque eu vou dar umas coisas pra ele. Aí eu falei, tá. A Dona Elza tava sentada e eu tava servindo sopa pra Dona Elza. A Dona Elza falou assim pra mim, Rose, o irmão da Ivonete é solteiro, casa com ele. Nossa, você é branquinha, ele é neguinho. Ele é neguinho, né? Negão mesmo. Vai dar um casal bonito? Aí eu, Dona Elza. Aí a Dona Clarinha falou desse jeito, para mãe, você vai casar com um milionário. Depois você corta essa, tá? Gente, foi muito engraçado esse dia. Ele chegou, nem olhou na minha cara. Morrendo de vergonha. Cumprimentou a Dona Clarinha, cumprimentou a Dona Elza e sumiu. Bom dia, bom dia, bom dia, tchau. Sumiu, foi lá pra oficina onde tava o meu chefe, né, o seu Edson. A Ivonete ficou ali conversando um pouquinho. Eu servi a comidinha delas ali enquanto elas estavam almoçando. Eu fui fazer uma coisa lá dentro que eu não lembro o que era. Acho que eu tava passando roupa, não lembro o que eu tava fazendo. E aí, quando ele foi embora, que ele subiu da oficina, eu ofereci. A Dona Clarinha ofereceu para eles tomarem a sopa. Aí ele, não quero, não sei o quê. Aí eu falei, não, tem bastante, né, almoça. E ele achando naquele momento que eu era parente da casa, família. Mal sabia ele que eu era empregada, né, gente? E aí, passou 5 minutos mais ou menos, e eles ali ainda. A Ivonete pegou um prato, serviu um pouquinho de sopa e colocou um pouquinho de sopa na boca dele. Mas ele, pensa num cara que tava com vergonha. E a Dona Elza cutucando eu por baixo da mesa, que era pra mim olhar pra ele. E aí foi muito engraçado. Foram embora, eu não vi mais. Passou uns 2 meses, né? 2 semanas. Você voltou lá pra pegar Isso, as coisas? Isso. Passou 2 semanas, ele foi lá, que a Dona Clarinha doou pra ele umas coisas e chegou lá, a gente tava fazendo uma faxina, né, num quartinho de coisas assim, e ele começou a me ajudar. Aí eu fui lá, tirei o fogão que a Dona Clarinha deu pra ele, peguei umas coisas que ela tinha mandado dar pra ele e comecei a separar. E entrou dentro do quartinho, começou a conversar comigo, tudo, mas no maior respeito, né? E eu perguntei pra ele, você tem namorada? Ele falou, não. Aí ele falou, e você? Eu falei, também não, né? Aí ele falou, então namora comigo, brincando, né? Aí eu, não quero namorar ninguém, não. Eu quero um noivo. E aí, gente, surgiu ali começou a crescer assim, brotar um amor, porque meu coração disparava, sabe? Só que aí ele vacilou comigo. Por que ele vacilou comigo? Ele foi mandar mostrar uma foto pra mim e ele mostrou uma foto pornográfica e eu peguei bronca dele. Eu não gostei, mas não foi porque ele quis, foi sem querer, sabe? Não sei qual era a intenção dele, o que ele pensava. Foi sem querer, né? E aí eu peguei bronca dele e eu até comentei com a Gioconda, eu pedi uma foto pro cara, ele me mostra, né? E aí eu gostei, só que depois eu comecei a orar e Deus falava que era ele pra mim, sabe? Na segunda vez que ele voltou lá, ele tava viajando pra casa dos irmãos dele, ele já levou o par de aliança. E ele queria sair noivo dali naquele momento, só que eu falava, gente, como que eu vou ficar noiva de um moço que eu não sei quem é? Ele não conhece minha vida, ele não sabe a minha história de vida. Será que ele vai aceitar eu do jeito que eu sou? Já tava 2 meses dando canseira, que isso foi primeira vez em junho, isso já foi em agosto, comecinho de agosto, ela me dando canseira. Aí eu marcava de sair com ele, de tomar um cafezinho, de ir na missa, e eu não ia.
Aí, o que me chamou a atenção é que, assim, o dia que eu decidi sair com ele, foi para ir conhecer a família dele, né? Tava tendo um almoço na casa da minha cunhada Ivonete, e eu peguei e falei, agora eu vou ver se esse rapaz quer algo sério comigo ou se ele só tá querendo aproveitar, né? Aí ele não passou disso aqui, de segurar nas minhas mãos e dar um beijinho. E aí eu falei, não, realmente ele não quer aproveitar mesmo, né? E aí, depois a segunda vez, Não, essa primeiro encontro, aí a gente saiu da casa da Ivonete, foi na sorveteria. Na sorveteria. Isso, que vai estar a foto aí pra vocês É. verem. E na sorveteria, eu falei a real pra ele. Eu falei, olha, eu sou descendente, embora não pareça, e eu quero ir pro Japão, né? Você vai querer se relacionar com uma pessoa que quer ir pro outro lado do mundo, né? E ele deu uma risadinha meio irônica, assim, sabe? Tipo, essa menina tá louca, ela não sabe nem o que ela tá falando. Ir pro Japão, né? A empregada doméstica. Tipo, né? Vai ter dinheiro pra ir pro Japão. Mas aí, gente, o tempo foi passando, ficamos noivos, ficamos 1 ano noivo. Depois a gente se casou, esperamos 1 ano de casamento, fomos reunindo todas as fotos do primeiro encontro até o dia do casamento, tiramos o passaporte, fizemos o nosso visto, estamos felizes e se vocês quiserem saber a continuação dessa história, vocês vão ter que assistir O próximo vídeo. Não se esqueça de dar uma dedadinha, deixar aí o seu comentário, perguntinhas, o que vocês quiserem que a gente vai responder para vocês. Dá uma dedada que não paga nada. Vai aí, ó, no botãozinho vermelho, você que não é inscrito, clica aí. Clicou? Ah, então se inscreveu. Vai do lado assim, vai naquele mais no sininho, mais de cima lá. Dá uma cinetada. Dá uma cinetada. Aí E sim. aí tem uma pessoa que quer dar tchau pra vocês, o nome dele é Tonico. Tchau, galera! Se inscreve aí no canal do meu pai e da minha mãe. E deixe o seu miau. Au, au. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E fui!